Ok, a igreja parece que está em declínio. Tem domingo que chegou o avivamento e tem domingo que você nunca mais quer ver esse povo na sua frente. Parece que a igreja está em declínio e você não sabe por quê. Você já teve aquela conversa honesta assim, ó, com o seu pessoal, com a sua equipe, de perguntar assim, ó, pessoal, por que estamos em declínio? O que vocês acham? Bom, podem ser fatores externos e podem ser fatores internos. Fatores internos, você tem um maior controle sobre eles. A igreja não é amorosa, não é amigável. Ou você pode ser o problema, pastorzão. Poxa, será que é a pregação? Será que sou eu? Não, não sou eu, não é possível. O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Toda igreja que está em declínio, ela dá sinais para você. Vou falar de alguns sinais, vou falar de algumas situações que você pode fazer para começar a reverter o declínio dessa igreja local. Fique até o final desse vídeo. Olá, querido pastor e líder, que bom ter você aqui no canal. Meu nome é Daniel, a minha vida e esse canal existem para servir líderes da igreja local. De novo, gravando aqui de casa, que é onde eu consigo focar, ter mais tranquilidade. Tem vídeo que eu gravo lá na igreja e aí esses vídeos às vezes eu gravo aqui mesmo. Vamos lá, vamos falar sobre declínio na igreja? Olha só, pastorzão, existem algumas coisas que podem estar acontecendo, preste atenção. Aqui eu trabalho como pastor de uma igreja local, eu também sou terapeuta, psicanalista, clínico, inclusive tenho uma mentoria terapêutica para pastores que eu desenvolvi, está aqui embaixo, só clicar no link da descrição para ser acompanhado nessa mentoria terapêutica. São 10 sessões, muito legal. Voltando, o que acontece? Eu também trabalho com plantação de novas igrejas. Tem um ministério global chamado City to City, aqui em Londres eu trabalho com o City to City também. Então eu lido com pastores de várias nacionalidades, várias nacionalidades. E eu percebo que os desafios não são só no Brasil ou em países de fala portuguesa. São vários desafios que a gente vê no mundo inteiro. Vou dar um exemplo. É muito difícil em plantação de igreja nós termos um casal estratégico ideal num local estratégico ideal. Às vezes você tem um local, você não tem um casal. Às vezes você tem o casal ou o plantador num lugar não tão estratégico. Tem pastores que eu já conversei do sertão do Nordeste brasileiro. Claro que o evangelho está sendo pregado, Jesus está salvando pessoas, mas não será uma igreja Antioquia ou Éfeso, uma igreja que envia, uma igreja estratégica, grande, porque ela está limitada ao contexto do local. Entende? Bate num teto ali. Então, e existem pastores excelentes que estão em lugares não muito estratégicos. Então, quando você tem as duas coisas juntas, é o melhor dos mundos, não é? Por que eu estou dizendo isso? Tem igrejas que começam a entrar em declínio porque o local é ruim. Esse é um fator externo que você não controla. Deixa eu refazer a minha frase, que eu acho que não sou legal. Não é que o local é ruim. O local não é estratégico. Muda muito, não é? Então, dependendo de onde você está. Porém, a maioria dos desafios de declínio de igreja são de fator interno, fatores que você pode controlar. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, eu acho que eu falei aqui na entrada do vídeo, não lembro. A igreja não é amigável. Eu já fui igrejas visitar que o pessoal nem olhou na cara. Não é? Eu já fui igrejas visitar que tudo funcionava muito bem, o culto era muito bem feito, mas não havia relacionamento, só as panelas e as bolhas, né? Não havia boas-vindas. Bom, a igreja não é amigável, tem várias coisas que você pode fazer para treinar a igreja. Então, treinar uma equipe de recepção, treinar essa equipe de recepção a ser ativa, quer dizer, nós vamos falar com as pessoas, não é? Você pode fazer retiro, a gente dá desconto para quem trouxer um amigo ou o seu amigo vem de graça, a igreja paga, não é? Ou criar jantares, criar pequenos grupos, criar trabalhos na comunidade. A igreja vai servir numa ONG da cidade, a igreja vai servir lá no postinho de saúde, no jogo de basquete da molecada de rua. Enfim, a igreja entrando na comunidade. Tudo isso vai tornando a igreja mais receptiva e amigável. É um exemplo que eu estou dando. Mas existem vários outros desafios internos. Então eu quero, a partir de agora, começar a falar de sinais de uma igreja em declínio. Eu vou falar aqui de 4 sinais. Pode ser que a sua igreja esteja em um deles. Pode ser, você escreve aqui para mim que eu vou adorar ler o teu comentário. Também quero sugerir de você virar membro do canal. O que acontece com o membro do canal? Ele tem vídeo exclusivo, porém, veja, o membro do canal, ele ajuda a divulgar os vídeos para mais pastores. Gente, eu não vivo de YouTube, não recebo de YouTube.
Eu tenho meu trabalho na igreja. Mas quando você vira membro ou quando você compra o curso da mentoria terapêutica, eu consigo o quê? Impulsionar o canal para ele crescer e alcançar mais pastores, ok? Então não é meu... não tem lucro com isso, nada disso. Vamos lá? 4 sinais. Número 1. Igrejas em declínio. Número 1. Quando a igreja deixa de assumir riscos, ela começa a negligenciar a missão. A igreja foi envelhecendo, era um odre novo, está ficando um odre velho, era um movimento, está virando um monumento, você começa a ficar mais receoso, mais cauteloso, não assumir mais risco nenhum, sinal de declínio. A igreja fica estagnada, não há uma visão apaixonante, ousada. Veja, não estou chamando a irresponsabilidade, não é isso. Mas normalmente toda a visão apaixonante ela é desafiadora, ela vai exigir fé, ela vai exigir algo a mais, não é? E ela vai correr algum risco. Na história da missão mundial, de missões mundiais, não existe missão sem risco. Número 2. Há uma supervalorização do passado. Já vi muito isso acontecer, principalmente em igrejas históricas, ou de linha mais reformada, tradicional, ou até de linha pentecostal histórica. Há uma supervalorização do passado. O aniversário da igreja, a fundação da igreja, o herói que fundou a igreja. Queridos, honrar o passado é importante, mas o que acontece, a igreja às vezes fica com essa memória afetiva, esse sequestro emocional do passado e a paixão dela pelo futuro, pelas futuras gerações é muito baixa. Então vira uma preservação do que trouxe a igreja até aqui, em detrimento do desafio de onde a igreja ainda precisa avançar. Não é? Isso acontece muito. Sinal de igreja de declínio, segundo sinal. Terceiro sinal, e aí vem emendado, por causa desse segundo, que a igreja não supervaloriza o passado, vem o terceiro sinal, que é o quê? Quando a igreja não entende a mudança cultural ao redor dela. Quando o mundo ao redor dela muda muito mais rápido do que ela. Então eu não estou dizendo de comprometer as escrituras ou o evangelho, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo de você fazer a leitura da exegese da cidade onde você está, da cultura onde você está inserido e entender como é que você vai tornar a mensagem relevante para comunicar com aquela cultura, aquelas pessoas. Por quê? Veja, você faz o seguinte, onde você está? Escreve aqui para mim, quais são os desafios da sua cidade? Entra aí no site do BGE e lê. Lê o que está acontecendo. Quais são os livros mais vendidos ou lidos, ou as séries mais assistidas, ou os problemas sociais mais em evidência na sua cidade? O que está acontecendo na vida das pessoas da sua cidade? Porque senão você ficará com uma pregação assim, presa no século XVIII. É chato, entendeu? E não responde aos anseios da cidade ou da sociedade. Veja, tornar a mensagem relevante é ela ser fiel, fidelidade e integridade das escrituras e a relevância cultural, onde as pessoas conseguem aplicar para a vida delas. Vou dar um exemplo. Há um grande número aqui na região que eu moro da Inglaterra de problemas emocionais. Muita doença, muita angústia, muita depressão, muita solidão, essas coisas todas. Então, fiz uma série de mensagens sobre isso. Como o Evangelho responde às doenças da alma. E trazendo a cruz de Cristo, e trazendo o Evangelho. Por quê? Senão eu começo a responder um monte de perguntas que ninguém está fazendo. E eu me torno a mensagem irrelevante. Então, número 3, entender a mudança cultural. Inclusive, estamos em uma. A geração Z está se tornando mais conservadora. As pessoas estão saindo das igrejas das churches, não é? E indo para igrejas mais tradicionais e conservadoras. Perceba essa mudança aí, pastorzão. Abre os seus olhos que você vai ver. Número 4, quarto sinal de uma igreja de declínio. Não há novos líderes. As reuniões de liderança de vocês não tem rapaziada nova. Não traz o frescor da visão, da motivação, da paixão da rapaziada nova. Você precisa ter jovens líderes. Investir em jovens líderes na tua igreja local. As minhas filhas me atualizam das coisas. Tenho uma filha de 23 e as gêmeas de 17. Elas me atualizam o que está bombando aí no TikTok, que a molecada está assistindo. Elas trazem né, e a gente vai entendendo. E nós chamamos agora um pastor de jovens que assumiu aqui com a gente. Jovem, muito legal. Bom, vamos lá. O que igrejas que reverteram esse quadro fizeram? Basicamente, eu vou falar de duas coisas. Existem muitas metodologias, muitos pacotes aí que, enfim, tá cheio no mercado. Eu não quero falar disso.
Não quero falar do modo de crescimento de igreja, não. Eu quero falar basicamente de duas coisas, que se você fizer essas duas coisas, você já vai começar a sentir uma diferença enorme na sua igreja local. Coisa número 1. Reavivar, resgatar a vida de oração da igreja. Dá seus pulos. Seja criativo, pastorzão. Você vai marcar oração pelo Zoom, pessoalmente, nas casas. Põe os crentes para orar. Você vai melhorar a sua vida de oração. Oração pela igreja, pela cidade, pelo bairro, pelo estado. Você vai orar. Crie semanas de oração. Busque ideias. Crie, assim, inspire as pessoas, motive as pessoas, provoque as pessoas a orar. Põe esses crentes para orar no culto. Reúne grupo aí, ó. Abraça sua família aí, vamos orar. Clame a Deus, coloque um exemplo de oração. Resgate a vida de oração da igreja. Número 2. Resgate urgentemente a pregação bíblica nas Escrituras, centrada no Evangelho. Tá cheio de pregação. O que mais tem é raso, igual o tamanho de um pires, assim, ó. O que mais tem é pregação de autoajuda, pregação de coach, pregação de sucesso. Traga de volta a centralidade da cruz de Cristo e das Escrituras para o culto. Coloque a pregação como a parte principal no seu culto de fim de semana, não os entretenimentos. Pregue pregações expositivas, essa é uma das marcas de uma igreja saudável. Recomendação, livro já conhecido, mas muita gente não conhece. 9 marcas de uma igreja saudável, pastor Mark Dever. Faça essas coisas. Trazendo de volta essas duas coisas, pregação das Escrituras e a vida de oração, o resto, meu amigo, a gente vai trabalhando em outros vídeos, vai conversando. Há outras coisas que pode se fazer sim, claro que há. Mas não adianta você fazer elas sem resgatar essas duas primeiras. Amém? Legal? O vídeo não ficou muito extenso? Espero que você tenha gostado. Se torne membro do canal e entre para a mentoria, tá bom? Vai ser uma bênção para você. Me diz de onde você está me assistindo, o nome do ministério, cidade, vou gostar muito de saber. Do fundo do meu coração, eu acredito que quando um líder melhora, todo mundo sai ganhando.